A campanha mundial Setembro Amarelo tem o objetivo de falar da valorização da vida e da prevenção ao suicídio. Um assunto ainda tabu, mas que atinge pessoas de todas as idades e principalmente os mais jovens. Hoje, no Propriedade do Povo, você acompanha a história de uma jovem corajosa do município de Pato Branco que conta como tem enfrentado de frente a depressão e lutado pela vida. O cuidado com a saúde mental deve fazer parte de todas as fases da vida. Para a Organização Mundial da Saúde, o suicídio segue como uma das principais causas de morte na faixa dos 15 aos 29 anos. Ainda segundo a OMS, são mais de 700 mil mortes por suicídio anualmente, o que reforça a importância da questão ser considerada um problema de saúde pública. A maioria das pessoas que comete suicídio enfrenta algum transtorno de saúde mental, sendo a depressão o mais comum deles. A Maísa, uma jovem de 21 anos, enfrenta a depressão desde os 15 e dividiu com a gente um pouco da sua história na luta contra a doença, que hoje está estabilizada. E eu presenciei algumas coisas na minha infância que eu não deveria ter presenciado. Coisa que criança não devia ter visto, não devia ter ouvido, e acabou que o que eu sofri na minha infância foi se desencadear a minha depressão na adolescência. Teve épocas que eu julgo como a pior da minha vida, que foi em fevereiro desse ano, que eu tive um surto psicótico, por exemplo, em que você vê coisas e ouve coisas, enfim, são dias e momentos incontáveis, assim, que você pensa que nunca vai passar. Teve muitas tentativas de tirar a própria vida, por exemplo, momentos em que a gente pensa que não são verdade, mas que a gente pensa por fração de segundo que é aquilo que tem que ser, que não tem mais solução. Vários momentos que a gente pensa em desistir e são coisas bem difíceis de viver. Nos 6 anos de tratamento, Maísa fala da importância do apoio familiar e de amigos para enfrentar os dias mais difíceis, além do cuidado da sua mãe para hoje estar viva. Acredito que a gente ter esse apoio familiar, essa base é muito importante, porque se a gente não tem, a gente realmente se sente sozinho, e se sentir sozinho nesses momentos, né, nessa doença é um gatilho muito forte. A minha mãe é a minha fortaleza no meio de tudo isso, assim, o meu ponto de equilíbrio, que não é só uma luta minha, é uma luta minha e dela. Porque ela acompanhou tudo isso de perto como ninguém. Foi ela que me levou ao hospital de madrugada enquanto eu estava em crise. Foi ela que me achou no quarto em momentos desesperadores e me tirou de lá. Foi ela que me acolheu, foi ela que me deu palavra de incentivo e palavra de bronca também, porque às vezes a gente precisa, porque às vezes a gente toma a doença tanto para si que a gente esquece de todo o resto, e a gente precisa às vezes que alguém dê um chacoalhão na gente e simplesmente fale, reaja. A depressão é uma doença de potencial incapacitante e a história da Maísa não é um caso isolado. Entre os jovens, a depressão seguido do suicídio foi a 4ª causa de morte depois de acidentes de trânsito no mundo. Um fenômeno complexo que afeta indivíduos de diferentes origens, sexos, culturas, classes sociais e idades. Para as coisas começarem a dar certo, é aceitar o diagnóstico. Acredito que é o primeiro passo, aceitar que você tem a doença, aceitar, lógico, que ela não vai ser para sempre, mas que no momento você tem uma doença, e procurar ajuda. Procurar um psiquiatra, um psicólogo, ajuda profissional mesmo, ou naquilo que você acredita, quem sabe ajuda muito nas nossas crenças, enfim. Acredito que você aceitar que você tem o que você tem é o primeiro passo. Depois, é claro, seguir à risca o tratamento que o seu profissional te deu.
Se você toma o medicamento, toma ele na hora certa, na dosagem certa. Tem que ter muita responsabilidade na hora do tratamento, né? Respeitar a medicação, respeitar o tempo de adaptação da medicação, que muita gente acaba pensando que não vai dar certo por causa dos efeitos colaterais dos medicamentos e para de tomar por conta os remédios. Isso é uma questão muito grave, porque pode piorar muito a tua situação. Então, você já fez isso? Já, sim. Na verdade, é uma coisa bem comum de acontecer, porque quando a gente toma um medicamento, o nosso organismo não está acostumado com aquele medicamento. Então, ele entra no nosso organismo e faz a gente sentir coisas que a gente não estava sentindo antes. Essa história que você acompanha hoje é uma história de esperança de uma jovem que viveu dias sombrios, mas que hoje sorri para a vida. E como você viu, traz conselhos importantes. Então, eu aprendi a reagir, eu aprendi a lutar contra, aprendi a não ficar na cama o dia inteiro e também aprendi que às vezes tá tudo bem ficar na cama o dia inteiro, é um equilíbrio, é sobre a gente saber o equilíbrio de tudo. O Setembro Amarelo atualmente é a maior campanha anti-estigma no mundo na prevenção ao suicídio. E em 2022, o lema é "A vida é a melhor escolha". Essa campanha nunca foi sobre morte, sempre foi sobre a vida, sobre a gente lutar pela vida. E a gente querer viver todos os dias, a gente achar um propósito para viver todos os dias. Acredito que isso é a coisa mais importante do Setembro Amarelo, da gente enfatizar a vida e o bem-estar.